nossa assunto é a agricultura e o ambiente. É a continuação do capítulo 7, páginas 199 e 200. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Por meio dela, obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas e combustíveis, e alimentos para a criação dos animais, por exemplo. Além disso, a agricultura é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, a agricultura também é uma das maiores responsáveis pela destruição vegetal nativa. E nós já vimos em algumas aulas anteriores que quando a gente retira a cobertura vegetal do meio ambiente, muita coisa entra em desequilíbrio. Então, essa vegetação, ela normalmente é removida por meio de desmatamento ou de queimadas, causando assim danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Então, olha só alguns danos que podem causar ao meio ambiente. A destruição do habitat, dos abrigos e das fontes de alimento de diversos animais. A alteração do clima, que consequentemente vai alterar a temperatura daquele lugar. Ou então, um aumento nas chances de ocorrer erosão no solo. E também um aumento do risco da extinção de espécies de seres vivos. Então, além dos danos citados, as queimadas eliminam também parte dos seres microscópicos e dos nutrientes do solo, prejudicando a sua fertilidade, e liberam grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Quando se prejudica a fertilidade no solo, vai se prejudicar consequentemente a produção da agricultura nesse solo. Como é que a gente pode resolver isso? Existe algo chamado agricultura sustentável. Como a gente estava vendo, a agricultura pode causar danos ao ambiente e aos seres vivos. Além disso, o cultivo de plantas pelo ser humano envolve o uso de diferentes recursos naturais. Então, ele não usa só o vegetal, né, só a planta. Ele usa o solo e a água. Assim, é essencial que ela seja realizada de maneira adequada. E isso é possível por meio da agricultura sustentável, que é realizada por meio de técnicas que ajudam a proteger e a recuperar esses recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Então, olha duas técnicas de plantio aí. A primeira é o plantio direto. É uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior, ou seja, eu plantei, colhi e vou plantar novamente sem precisar limpar aquele solo. Assim, não é necessário realizar queimadas para preparar o solo. Além disso, os restos dos vegetais mantêm o solo protegido e fornecem nutrientes à nova plantação. Uma outra técnica, é a rotação de culturas. É uma técnica na qual se alternam as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Essa técnica reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes, por exemplo. Então, olha só um bom exemplo da rotação de cultura. Eu tenho feijão, aveia, milho, entre outras. Então, onde eu plantei o feijão, na próxima colheita eu vou plantar aveia. Onde eu plantei aveia, na próxima colheita eu vou plantar o milho. E o que vai ficando no solo são nutrientes, que vai ajudando a próxima plantação a crescer também saudável, sem precisar limpar ou queimar aquele solo. Existe também no meio ambiente as atividades industriais, e elas são favoráveis, claro, à nossa subsistência, porque a gente precisa dela, mas ela também pode prejudicar o meio ambiente. Você vai encontrar também na continuação do capítulo 7, página 202 a 205. Então, em novembro de 2015, o Brasil sofreu uma das maiores tragédias ambientais. Ela aconteceu próximo à cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Na ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo ambiente, devido ao rompimento de uma barragem, atingindo rios e destruindo a flora e a fauna daquele local. Além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas. As atividades industriais, elas são muito importantes para o ser humano, pois muitos dos produtos que nós utilizamos e consumimos em nosso cotidiano são fabricados pelas indústrias. Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais de que necessitam para fabricar os seus produtos, por meio de uma atividade chamada mineração. O manganês, por exemplo, é um minério extraído do ambiente que pode ser utilizado na produção de aço, metal,
que compõem veículos e talheres. E não é só o manganês, existem vários outros minérios que são cultivados por meio da mineração. Lá no seu caderno, você vai responder essas duas perguntinhas. Que consequência desse desastre ambiental está representada na charge acima? Como é que você acha que ficou a cidade de Mariana depois de tudo que aconteceu? O que você acha que o autor da charge quis dizer com a frase "não mais rios, apenas choro"? Por que agora só tem choro ali naquela cidade? Então você copia e responde no seu caderno de ciências. Apesar da sua importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente. Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, podem contaminar o solo, a água, o ar e, consequentemente, os seres vivos. No caso do acidente próximo à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo da mineração, contaminou a água e o solo de diferentes áreas da região que são utilizados pela população. Então, se contaminou esses recursos naturais, como é que essa população vai viver? Que a gente precisa de água potável e de um solo fértil para plantar. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como fuligem, e que faz muito mal à nossa saúde e ao meio ambiente. Em geral, esses poluentes são gerados pela queima de combustíveis fósseis, como o óleo, diesel, a gasolina e o gás natural. Mas existem maneiras da gente fazer com que o nosso meio ambiente não sofra tanto impacto. Algumas ações do nosso cotidiano, como a reciclagem, o reaproveitamento de produtos industrializados e a redução do consumo de produtos industrializados, contribuem para diminuir os impactos ao ambiente provocados pela atividade industrial. Essas ações reduzem a extração de recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente. E aí, lá no seu caderno, você vai copiar e responder a seguinte pergunta: como você acha que podemos reduzir os danos causados ao ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? O que a gente pode fazer para que o nosso meio ambiente não sofra tanto? Existe uma atitude que a gente pode tomar chamada consumo consciente, que é quando a gente vai refletir se a gente realmente precisa daquele produto ou se a gente pode evitar comprar aquele produto. Após o uso desse produto, a gente também tem que pensar se ele pode ser reutilizado, ou seja, achar uma nova função para ele. Então, a gente tem dois exemplos aí. O primeiro da garrafa de plástico, que normalmente é utilizada para armazenar água, e aí depois que seca, a gente pode fazer com que ela se torne um lindo vaso de flor, não é verdade? Os papéis que nós utilizamos podem, depois de utilizado, se a gente não precisar mais, ele pode virar matéria-prima para a produção de um novo objeto, como uma sacola feita de papel reciclado. Agora, você vai refletir nesse pequeno texto e nessa historinha da Turma da Mônica. Você já comprou ou pediu a seus pais ou responsáveis que comprassem roupas, tênis, brinquedos, eletrônicos ou outros objetos, mesmo já tendo vários desses itens? Aposto que sim, né? Algumas vezes não paramos para pensar se realmente precisamos de um determinado objeto e acabamos fazendo uma compra por impulso, simplesmente porque a gente quer aquele produto. A fabricação da maioria dos produtos que utilizamos em nosso cotidiano envolve o uso de recursos naturais e pode gerar impactos no ambiente. Então, quanto mais se produz produtos dentro da atividade industrial, mais recursos naturais são utilizados. Por isso, devemos agir como cidadãos responsáveis, ou seja, antes de comprarmos um produto, devemos nos perguntar se realmente precisamos dele. Agindo dessa forma, contribuímos para a sustentabilidade do nosso planeta e para o consumo moderado. Então, lá no seu caderno de ciências, você vai copiar e responder essas duas perguntas depois de ler a historinha da Turma da Mônica com calma aí na sua casa. Ao comprar um novo celular, a atitude da colega da Mônica foi a de uma consumidora consciente? Ela realmente pensou se estava precisando daquele produto? Você costuma planejar suas compras para evitar o consumo por impulso? Ou seja, pensar se realmente está precisando ou se dá para esperar? Quais são suas atitudes para evitar o consumo em excesso?
Então, pensa e responde. E vamos praticar o consumo consciente. Até a próxima, pessoal!